Então, priorizar é muito importante. Esse modelo de prompt é um modelo de prompt bem completo, mas ele ainda não encerra a conversa, né? Ou seja, a ideia é que você mantenha a conversa aberta com o modelo que você está conversando. Quando que vai surgir a primeira empresa unicórnio, avaliada em $1 bilhão, de uma pessoa só? Mas quando eu consigo trabalhar isso de uma forma simples para um agente GPT, por exemplo, ele consegue, inclusive, organizar as minhas ideias. Sem dúvida. E mostrar que, olha, o caminho é exatamente esse. Eu acho sensacional. Olha, você pode sair desse podcast agora e começar a aplicar isso, ou não, vamos sentar e vamos entender como que a gente pode colocar isso num plano a médio e longo prazo para realmente transformar o seu escritório. Ou seja, por trás dessa aposta está se vendendo a ideia de que é possível que exista uma empresa que tenha tamanha entrega, ou pelo menos potencial, que é o que você considera numa avaliação de mercado, para tocar tudo sozinha. E esse é o nosso Contabiliando. Mas antes de falar um pouquinho do Contabiliando, eu quero falar para você, contador, que tem a desculpa, ou talvez não a desculpa, eu não quero ser indelicado com você, né? Mas aquela coisa de que eu tenho muito repertório, mas tenho dificuldade frente às câmeras de lembrar aquilo que eu preciso lembrar para falar com o meu público, para falar com os convidados do meu podcast, para falar, por exemplo, com o empresário que está lá na ponta, esperando por você, ávido por informações para que a empresa dele possa prosperar, informações que você tem, afinal, você se especializou para isso. Mas quando você deixa de levar essa informação para o seu público, o que acontece? Você acaba deixando muitas vezes de cumprir o seu propósito, que é ajudar as empresas brasileiras a prosperarem naquilo que elas se propõem a fazer. E hoje eu quero fazer algo com você. Nós estamos no nosso primeiro episódio do Contabiliando. E para isso, eu vou usar uma colinha para fazer a apresentação, tanto do podcast quanto do nosso convidado que está aqui conosco. Por quê? Porque não tem desculpa, gente. Tem uma coisa, tem atitude. Basta você querer, basta você fazer e a coisa vai acontecer, tá bom? Então, presta atenção. Eu vou ler. E não tem vergonha nenhuma de ler. Sabe por quê? Depois o pessoal vai editar, o pessoal vai mexer, o pessoal vai fazer. O importante é ir lá e fazer, tá bom? Então, vamos lá. Mais do que um podcast, uma jornada crítica sobre marketing e processos. Esse é o nosso Contabiliando. Somos publicitários, amantes das ciências e dos dados. Antes de tudo, somos humanos, criativos, inquietos e incansáveis. Acreditamos em tecnologia, mas só naquela que transforma a vida das pessoas. Aqui, a IA não pensa por você, ela acelera o que você já sabe. Ela não substitui, ela estende, ela amplifica. Este podcast é feito para contadores, mas criado por mentes que pensam além do cálculo, do marketing e dos processos. Afinal, olha isso, contador. Contabilidade não é sobre números, mas é sobre pessoas. Marketing não é somente sobre campanhas, mas sobre pessoas. E processos não têm a ver somente com fluxo, tem a ver com a forma das pessoas atuarem dentro das empresas. Então, pessoas que acreditam que o futuro não é automático, mas o futuro é intencional. E esse é o nosso Contabiliando com o nosso primeiro episódio. Mas, senhoras e senhores, hoje eu quero falar para vocês de um convidado muito especial. Não poderíamos começar de forma diferente e nem com outro convidado. Afinal, nós estamos aqui com Kenneth Correia. Olha isso, pessoal. Achou complicado o nome? É difícil o nome? Você não conhece a pronúncia? Não tem problema. Lê. Kenneth Correia. Pronunciei certo? Exato, perfeitamente. Vamos lá. Entendeu? Ele é mais do que um especialista em inteligência artificial. Kenneth é um pensador de fronteira, onde a estratégia encontra a inovação e o humano encontra a máquina. Kenneth, se eu errar na sua apresentação, você me corrige depois, por favor, tá? Formado em administração de empresas pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, com especialização pela Fundação Getúlio Vargas, Kenneth é hoje professor de MBA da própria FGV, onde ensina o futuro
futuro a gestores do presente. Olha isso, pessoal. Ele ensina o futuro. Será ele um mago? Será ele um sábio? Será ele um visionário? Ele vai dizer para daqui a pouco para nós, tá? Mas seu palco vai além da academia. Ele é diretor da estratégia na 80/20 Marketing, onde integra metaverso, IA, dados e propósito em projetos que aceleram empresas de verdade. Apaixonado por ciência e tecnologia desde muito antes de GPT ser a palavra do dia, Kenneth é uma voz crítica, provocadora e comprometida com a ideia de que tecnologia só vale se melhorar a vida das pessoas. Será que tem a ver com o nosso propósito, pessoal? E será que foi proposital trazer o Kenneth aqui hoje? Vamos lá, tá? Hoje ele é referência no Brasil em aplicações práticas de inteligência artificial generativa, agentes autônomos e transformação cognitiva nas empresas. Seu livro, Organizações Cognitivas, é uma provocação ousada e necessária sobre o papel da inteligência artificial no centro das empresas. Todo empresário e gestor, eu vou dizer assim, ó, todo empresário e gestor brasileiro, mas eu vou dizer também, principalmente, você, contador, que acaba sendo um mentor do empresário brasileiro naquilo que você se propõe a fazer. Você deveria ter o livro do Kenneth na cabeceira. Sabe por quê? Porque ele deve ser um manual para você começar a aplicar IA na sua empresa, tá? Kenneth é propositalmente o nosso convidado de estreia do Contabiliando para discutir um dos maiores dilemas da atualidade. Como pensar a IA com propósito num mundo dominado por hypes, atalhos e automatismos vazios. Seja muito bem-vindo, o palco é seu. Kenneth Corrêa. Beleza, Alex. Bom, já gostei dessa apresentação, porque já levantou a barra aí, né, cara, da expectativa aí do nosso público-alvo, dos contadores. Cara, tenho certeza que vai ter muita coisa legal pra gente falar, né? Principalmente pra esse profissional que, pô, cara, pelo menos pra mim como empresário de algumas empresas, né, cara, mantém os processos andando, mantém a parte fiscal controlada, me ajudam aqui no paralegal, né? A gente falava mais cedo, Geraldo. Então, tenho certeza que vai ser uma troca muito boa. Legal. Kenneth, vou começar com uma provocação. É melhor perguntar para o ChatGPT bem treinado ou para o estagiário um pouco mais avançado sobre como que você toma a decisão mais estratégica da sua empresa? Olha só, cara, eu acho que quando você fala do GPT bem treinado, ou se a gente pegar só o modelo de linguagem mesmo, pode ser o GPT, pode ser o Gemini, pode ser o Claude, né, dependendo da tecnologia que a pessoa use, uma resposta para uma pergunta simples, para um prompt pouco elaborado, tem grandes chances de ser uma resposta bem escrita, mas totalmente fora do contexto. Então, às vezes, o estagiário que está ali dentro da empresa, acompanhando o dia a dia, escutando as conversas nos corredores, que lê notícias no fim do dia, sabe o que está acontecendo no país ou no momento, vai ter uma capacidade de trazer uma resposta mais encaixada do que o GPT isolado. Agora, a partir do momento que você abastece o ChatGPT com as documentações específicas daquela área de atuação, ou que ele tem acesso à web com a pesquisa online de conteúdo em tempo real, ou que ele tem também um contexto da própria empresa, porque você pode elaborar um prompt da empresa, aí ele dá de 10-0 em muito estagiário e até em muito profissional formado por aí, né, cara? A gente já tem uma escala, um benchmark, onde você testa os LLMs, esses grandes modelos de linguagem, contra a performance média de humanos. Cara, e na massiva maioria, os GPTs já conseguem ultrapassar a média. Ou seja, a gente ainda vai ter profissionais humanos acima do GPT, mas o GPT já ultrapassa a média, né? Uau, isso é sensacional. Mas a provocação é exatamente nesse sentido. Ultrapassou a média, ultrapassou o estagiário. Mas agora, eu como CEO da minha empresa, passar a responsabilidade da estratégia para ele decidir por mim. O que você pensa disso? Cara, eu tenho que te dizer que eu já faço isso no meu negócio desde 2023. Então, assim, eu
a partir do momento que eu tive o primeiro contato com os grandes modelos de linguagem, acabei usando eles para uma finalidade específica dentro do negócio da 80/20, a gente captura comentários de redes sociais. E aí as marcas que são os nossos clientes querem um relatório para saber o seguinte, o pessoal está falando bem de mim, está falando mal, quantas pessoas estão falando bem, quando falam mal, o que elas comentam. Então a gente já usava os modelos de linguagem para nos ajudar a classificar e a depurar isso. Só que de acordo com que eles foram aumentando a quantidade de parâmetros desses modelos, eles foram ficando mais poderosos. Então, desde o GPT, do primeiro lançamento do GPT-4, só para pegar um marco temporal aí ainda em 2023, e aí depois os modelos equivalentes das outras empresas, cara, eu percebi que as capacidades deles para analisarem um planejamento bastante documentado, uma quantidade de informações sobre o contexto de mercado, uma análise SWOT, uma leitura de concorrentes, a capacidade dele de racionalizar uma estratégia, de encontrar um caminho, um espaço para posicionamento, é incrível e invejável. Então eu já venho, sim, usando ferramentas como o GPT para apoiarem e suportarem as minhas decisões de estratégia. No fim do dia, eu gosto muito de um termo que a gente usa, que é o ser humano no processo. Né? No inglês é o human in the loop. Então a gente mantém o ser humano no processo. Eu ainda estou sendo, em algum momento, a fagulha inicial daquela discussão, ou lá na frente, quando eu recebo as recomendações, eu e os meus sócios, os outros diretores do negócio, é que vamos optar se a gente vai de fato adotar aquilo ou não. Mas racionalizar dados e recomendar estratégias, a ferramenta é incrível. Eu já tenho seguido algumas das estratégias. Espetacular. Eu também faço isso, faço bastante, mas eu costumo sempre fazer algo que eu vejo que as pessoas não querem fazer. E eu me sinto obrigado a te perguntar nesse sentido. Eu gosto muito do pensamento crítico e gosto muito de trabalhar esse pensamento com os próprios agentes. Então, pensar a informação, os dados que ele me trouxe, e criticar essa informação para ter certeza que ele buscou essa informação de forma correta, que ele realmente leu ali todo o blueprint do projeto, que ele realmente consultou sua base de conhecimento, que ele realmente se trouxe algum dado externo que foi de fontes confiáveis, inclusive isso é tema para uma próxima pergunta lá na frente, mas não participar desse processo eu acho um tanto temerário. E o que eu tenho visto muitas vezes é o empresário não participando mais desse processo. Ele não critica, ele confia de olhos fechados. Por quê? Porque, veja você já vem trabalhando desde há muito tempo já treinando esses agentes. Né? Você foi um dos precursores a trabalhar a criação desses agentes e apresentá-los, inclusive, como tese lá no próprio MIT. Então, vamos parar para pensar. Olha o tempo que você vem trabalhando, treinando esses agentes e você ainda pega com os seus sócios para fazer análise e sempre criticar. Então, a pergunta vai um pouquinho além agora, até para eu passar para os meninos aqui, para eles conversarem com você. Mas, se eu não tiver esse pensamento crítico, se eu não tiver esse pensamento analítico e eu confiar 100% nas informações que ele me traz, para que no final do dia, como você falou, eu e os meus sócios sejamos as pessoas que vão decidir se aceitamos as sugestões dele ou não, é um pouco temerário, não é, Kenneth? O que você pensa disso? Eu aprendi isso apanhando, né? Então, me foi vendido um sonho em algum momento, nesse universo de discussão de automações, de que a gente poderia automatizar processos completos. Eu gosto de lembrar uma aposta que o Sam Altman, o CEO da OpenAI, fez com outros amigos dele, líderes aí de empresas no Vale do Silício, onde eles disseram o seguinte: a aposta deles é quando que vai surgir a primeira empresa unicórnio, avaliada em $1 bilhão, de uma pessoa só. Ou seja, por trás dessa aposta está se vendendo a ideia de que é possível que exista uma empresa que tenha tamanha entrega, ou pelo menos potencial, que é o que você considera numa avaliação de mercado, para tocar tudo sozinha. No entanto, cara, quando eu comecei a criar as redes de agentes, quando eu coloco agentes interconectados, ou mesmo fluxos de automação, que a gente já tinha acesso antes com RPA, que é automatização robótica por processos, ou ferramentas como N8N, Make, Power Automate da Microsoft, é de que a gente conseguiria fazer um processo de ponta a ponta automatizado. Só que, de fato, bem parecido com a sua provocação, quando a gente começa a rodar isso e tira a supervisão humana do processo, quando eu falo tira, é zero humanos no processo.
muito rapidamente esses modelos de automação, pelo menos os que eu construí, que eu participei, eles parecem que tendiam para uma entropia, parece que existia uma piora que ia se somando ao longo do processo. Então eu comecei a repensar os meus próximos modelos de automação depois desse aprendizado, isso ainda idos de 2023, com o ser humano fazendo parte do processo sempre. E uma das premissas que eu tenho usado eu tento sempre envolver o ser humano o quanto antes possível no processo. Porque o que acontece com esses sistemas, principalmente quando você faz a rede de agentes, que você tem múltiplos modelos de linguagem conversando, é que um comete uma alucinação, o outro lê aquela alucinação como se verdade fosse e passa para frente aquele erro, aquela besteira, aquela qualquer asneira que saiu ali, né? E isso vai crescendo um efeito, aquela bola rolando na neve, assim, né? Vai ganhando proporções enormes e era um negócio que poderia ter sido rapidamente corrigido. Então eu já tenho pensado esses sistemas de agentes que eu estou criando, e aí tanto para automação de marketing, que é a atividade fim do meu negócio, mas automatização de processos administrativos, cuidado financeiro, a parte de avaliação de documentos, a parte de licitações e compras públicas, todas utilizando o ser humano como parte do processo e tá tudo bem. Seria incrível se pudesse automatizar tudo, mas ainda não fui competente o suficiente para fazer isso sem envolver o ser humano no processo. Eu acredito que, pelo menos no nível de tecnologia que a gente está hoje, o ser humano ainda é parte essencial nesse raciocínio crítico, nessa tomada de decisão e também no aspecto de criatividade. E sempre acompanhando o processo, como você falou, para que no começo ele já possa mitigar essas alucinações ou eliminar totalmente e retreinar esse agente para que os outros acompanhem aqueles dados que ele vai trazendo, né? Porque existe um risco muito grande de ele fazer uma busca de um dado muito parecido e a partir dali ele trazer um contexto totalmente diferente para dentro do nosso processo. É isso aí. E uma dica prática é, a partir do momento que você abastecer qualquer assistente de IA desses, pode ser o GPT, pode ser o Gemini, pode ser o Claude, pode ser o da Meta, com um documento, antes de você usar aquele documento para tomar uma decisão, para fazer um prompt ou coisa do tipo, sempre checar. Faz algumas perguntas e confere as respostas, né? Porque isso vai te permitir entender o quanto daquele documento está de fato sendo usado ou se é absolutamente alucinação, né? Tem gente que pega alguns documentos escaneados, digitalizados, sobe para o GPT e acha que ele conseguiu ler o documento todo. Às vezes ele consegue, às vezes ele não consegue. O problema é que como o GPT é treinado para sempre responder as perguntas, ele começa a falar informações que nem no documento estão, né? Então esse hábito de criar não sei se seria um ceticismo assim, né? Mas ter sempre essa postura de checar primeiro, eu acho que vai te ajudar a economizar bons erros e vai te evitar ter vários problemas também, né? Isso vai muito de encontro com a forma do input também, né? Isso tem a ver com o repertório e o conhecimento que o humano... Se o empresário não tem tanto conhecimento do negócio, dependendo da situação, da forma que ele faz o input, ou que ele vai promptar essa informação para dar um direcionamento para o GPT, ele mesmo pode enviesar esse GPT aí para um caminho errado, né? É isso aí. Eu gosto de falar para as pessoas que eu acho que um erro que acaba impactando todo mundo, é um erro semântico, é que a gente costuma chamar de a inteligência artificial, com artigo definido, né? E aí isso dá uma impressão como se fosse uma coisa onipresente, assim, né? Fosse uma tecnologia que está por cima do planeta, assim, e aí tá todo mundo acessando a inteligência artificial. E não podia ser mais errado essa definição. Na verdade, você tem diversas ferramentas de inteligência artificial, diversos modelos de inteligência artificial. Então, eu acho que se você partir da premissa de que o GPT não sabe tudo, já é um bom ganho. Então, por exemplo, o GPT não sabe o que eu tomei de café da manhã hoje cedo. Não adianta eu perguntar isso para ele. E aí, pulando do café da manhã para outros exemplos, você pode achar que ele, por ter aprendido em cima de inúmeras milhões de bases de dados, você pode perguntar quantos funcionários tem a sua empresa, ele não sabe. Qual é a principal atividade que ela executa, ele também não sabe. Então, tomar essa atitude de ensinar ao modelo, né? Então, ao invés do empresário achar que ele contratou um estagiário, como você usou mais cedo, né? O ChatGPT como estagiário, imagina que se ele é um estagiário, você vai precisar ensinar tudo para ele. E não economizar em fornecer esse contexto e essas informações. Porque a diferença nas respostas que você recebe depois que você contextualiza é gritante em relação a só uma resposta para uma pergunta simples, né? Sensacional. O conceito do Li5, né? Da forma que eu ensino o estagiário de uma forma simples, para ele entendendo sobre o meu negócio, eu vou ensinando o agente também, para ele compreendendo e a partir daí ele começar a me ajudar a tomar decisões mais sérias. É isso aí. Sensacional. Espetacular, pessoal. Vocês já sentiram o nível da nossa conversa, que já começou de forma falando direto com você que toma decisões.
entendeu? Não é impossível os agentes te ajudarem. Mas agora, a forma que você está aprendendo sobre... Né? Eu gosto muito de uma definição, Kenneth, do professor Walter Longo, né? Que ele fala assim, que ele usa a mesma questão que você trouxe, de que definir como artigo a inteligência artificial, ele diz que, inclusive, trabalhar o conceito de inteligência artificial, ela é um conceito um tanto exagerado, talvez até errôneo, ok? Mas ele gosta de trabalhar assim como uma extensão do nosso cérebro quando bem treinado. Né? Por quê? A forma que eu penso, muitas vezes, ela é complexa. Como ser humano, como empresário, etc. E muitas vezes eu tenho um repertório muito grande e não consigo sequer traduzir para as pessoas que estão ao meu lado. Mas quando eu consigo trabalhar isso de uma forma simples para um agente GPT, por exemplo, ele consegue, inclusive, organizar as minhas ideias. Sem dúvida. E mostrar que, olha, o caminho é exatamente esse. Eu acho sensacional. E, pessoal, nós estamos aqui também hoje com Geraldo Filho. O Geraldo é um pensador de inteligência artificial, é um cara extremamente ávido, curioso, mas não só isso. Ele é um cara que aprofunda e ele vai lá embaixo. Estamos aqui também com o Caio Roberto, que é o CEO da Intelexia, ok? É o nosso cientista de dados da empresa e é o cara que vive inteligência artificial e respira esse universo dos agentes de IA generativa o tempo inteiro. E eu quero trazer eles para essa conversa, senão, gente, se vocês deixarem, vocês já me conhecem. Vai monopolizar a conversa e a coisa vai acabar não fluindo. Mas, Geraldo, diz aí, aproveita a presença do professor Kenneth aqui, entendeu? Desse cara incrível e entra na conversa. Vamos lá. Maravilha. Bom, primeiro, obrigado por estar aí com a gente aí, Kenneth, mais uma vez. Eu queria pegar um gancho baseado nessa questão de a gente ter essa necessidade que a gente tem de entregar informações embasadas para o modelo, para ela entregar para a gente respostas que estejam de acordo com o que a gente está esperando. Né? A gente chama isso de engenharia de prompt, não é isso? Eu queria que você desse algumas orientações mais práticas para o contador que está assistindo a gente, como que ele pode... pegar tudo isso que o Alex falou que está na cabeça dele, simplificar entregando isso para o modelo de inteligência artificial para que a inteligência artificial entregue aquilo que ele precisa para implementar no dia a dia dele. Boa. Cara, acho que tem 2 jeitos de responder a pergunta. Primeiro eu tenho uma matriz que eu uso que é o seguinte: toda vez que você for fazer uma pergunta para uma rede social, você tem que ter certeza que você cumpriu 4 aspectos. Você tem que falar do objeto. Por exemplo, vamos dizer que você quer elaborar um parecer com base de uma legislação nova que surgiu da NR01. Então você precisa dizer, eu quero que você elabore um parecer. Esse é o objeto, é o que você quer. O problema é que a maioria das pessoas para aí, fala, faça um parecer. Agora, quando você vai para o segundo ponto, que é o contexto, você diz o seguinte: sou o contador, a minha empresa se chama ABC Contabilidade, estou presente na região do ABC Paulista, trabalho com clientes que são empresas do comércio varejista, tenho uma especialização em trabalhar com supermercados. Gostaria que você elaborasse um parecer, ou seja, agora ele não está fazendo um parecer genérico, ele já está contextualizado que ele precisa falar dentro do universo de supermercados, que ele precisa elaborar um parecer, então é um contador profissional falando sobre aquela legislação específica. Então você fala do objeto, você fala do contexto. O terceiro, muito importante, é o objetivo, que é, para que você está fazendo esse parecer? Quero que esse parecer transmita confiança no leitor de que eu realmente analisei todos os aspectos dessa legislação aplicada ao setor supermercadista, para que ele me perceba como uma autoridade nessa área. Pronto, você deixou claro, explícito, por que você está pedindo isso. Então, falamos do objeto, falamos do contexto, falamos do objetivo. Por último, a cerejinha do bolo, é o que a gente chama de estilo, que aí é a característica de cada um dos profissionais. Então, quero que você faça em um tom bastante formal e pesado na parte acadêmica, se esse for o seu perfil. Ou gostaria que você fizesse um tom formal, porém como uma comunicação leve, porque o meu cliente não é da área de contabilidade, precisa entender o parecer. Quando você complementa essas 4 coisas, né? Objeto, contexto, objetivo e estilo, a resposta que você recebe de volta, ela tem muito mais chance de vir alinhada ao que você quer. Então essa é a primeira metade da resposta.
A outra metade da resposta é tratar qualquer assistente desses de IA como se ele não soubesse de nada. Imagina que acabou de chegar uma pessoa do exterior, veio uma pessoa do Uzbequistão, você não sabe nem onde fica no mapa. Então ela não sabe o que é uma churrascaria, ela não sabe o que é espeto corrido, ela não sabe qual que é o símbolo para ir no banheiro. Então você tendo que explicar tudo, você se prestando a explicar mais, você tem mais chance de manter o modelo alinhado com o seu modelo de mundo. Com como você enxerga, como você percebe as coisas. Porque uma das experiências muito bacanas quando você começa a interagir mais com esses modelos de linguagem é que você vai tendo uma noção maior de como cada indivíduo é, né? Como cada pessoa olha para esse mundinho de um jeito totalmente diferente e próprio. Então você precisa dar um jeito de passar para esse modelo, que acabou de chegar do Uzbequistão, né? Qual é o seu modelo de mundo. Se você cumprir esses 4 pontos e se focar em ensinar tudo para ele, pode ter certeza que as respostas virão muito mais alinhadas. Acho que uma coisa bastante interessante também é dizer que esse modelo de prompt é um modelo de prompt bem completo, mas ele ainda não encerra a conversa, né? Ou seja, a ideia é que você mantenha a conversa aberta com o modelo que você está conversando. Entram conceitos aí de MCP, de guardrails, enfim, coisas que são um pouco mais elevadas talvez para essa conversa, mas eu queria que você falasse um pouco também a respeito dessa como lapidar e como se resguardar para que a resposta da inteligência artificial ela não alucine, como dizem por aí, né? Sim. Não é um termo muito preciso essa questão de alucinar, mas eu queria que você falasse um pouco também a respeito desse cuidado que a gente tem que ter depois que a gente recebe essa resposta, apesar da pergunta ser uma pergunta bem estruturada como você passou aqui. Super importante. Acho que, primeira coisa, acho que a gente já tocou num ponto, que é toda vez que você fornecer um documento externo, antes de você usá-lo, né, pergunta para o modelo, o assistente que você estiver usando, algo do documento, para que você possa checar. Acho que esse é o primeiro exercício. Você precisa ter certeza que o documento está podendo ser lido. Às vezes você tem, por exemplo, eu uso muito planejamento estratégico, que é um documento PowerPoint que tem imagens e texto. Em geral, num planejamento desse, a parte texto é super bem entendida, as imagens não. Então, subir o documento e verificar se ele está podendo ser lido, acho que é o ponto número 1, a gente já cobriu esse território. O segundo ponto sobre alucinação é dar esse contexto mais longo, né? Explicar o objetivo, o contexto e tal, que a gente já comentou também. O terceiro, cara, é fazer um processo de checagem. Então, como que eu gosto de fazer pessoalmente? Eu gosto de usar um LLM para validar a resposta de outro. Então, ao invés de eu usar uma conversa no ChatGPT e pedir para o próprio ChatGPT conferir, eu subo o mesmo conteúdo no ChatGPT e no Gemini. E aí a resposta que o ChatGPT me der, eu jogo lá no Gemini e falo, você pode conferir, por favor, eu recebi essa resposta, se ela está alinhada com os documentos? Então é mais uma maneira de você reduzir. Aí você poderia até ser mais forte ainda. Não, usa o Grok também, do X, usa o Llama também da Meta, usa lá o Copilot da Microsoft, aí você vai ter vários modelos diferentes checando a mesma resposta. Vai gastar mais tokens se você estiver pagando por isso, ou vai gastar mais tempo se você estiver fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, mas reduz bastante a taxa de erro. Esse processo eles chamam de reflexão, que é você fazer uma reflexão sobre a qualidade de uma resposta. É outra técnica para redução de alucinação. E um outro que eu gosto muito de usar o ChatGPT tem uma função chamada buscar na web, que quando você quer um conteúdo mais atualizado, quer ver o resultado de um jogo de futebol que teve ontem, por exemplo, você vai precisar buscar na web, porque os modelos foram treinados às vezes há meses, talvez até mais de um ano antes. Então, a busca na web é bem bacana para trazer informações atualizadas. No entanto, eu confesso que eu não gosto muito dos resultados da busca na web, nem do Llama, que é o da Meta, nem do ChatGPT e nem do próprio Gemini. O que eu gosto mesmo é do Perplexity. Então eu gosto de usar o Perplexity como meu assistente para dados externos. E qual que é a característica que eu gosto mais? É porque 100% da resposta que o Perplexity gera está embasada em fontes. Inclusive, você pode até selecionar as fontes que você gostou ou que você não gostou daquela resposta. Então, te dá uma capacidade de controlar um pouquinho melhor quais são os documentos que embasam a resposta, né? Então, acho que você pode trabalhar com
com as fontes que você fornece e também pode trabalhar com fontes externas. Né? Exato, porque muitas vezes, né, Geraldo, se a gente estiver falando, voltando aqui na legislação da NR01, você tem a norma em si, que foi documentada, que foi publicada, mas você tem todas as interpretações sobre aquilo, né? Atualizações, né? Sai uma atualização, por exemplo, uma versão nova. Então eu gosto muito do Perplexity porque ele me traz a parte fresca, atualizada, renovada das respostas, né? Então acho que se combinar falamos um mundaréu de técnica aqui, né? Checar se o documento que você mandou está funcionando, fazer o processo de prompt mais completo, engenharia de prompts, como você chamou, fazer a questão de usar múltiplos modelos para validar a resposta um dos outros e trazer informações online aí do Perplexity. É pelo menos a minha ferramenta de escolha. Acho que com essas 4 frentes você reduz demais a alucinação, é a resposta desalinhada ao que você tinha como objetivo. Né? Uma coisa que eu gosto muito no Perplexity também é que, além de você poder deixar ele aberto para ele fazer pesquisa em diversas fontes, se você já tem suas fontes de confiança, você pode deixar que ele busque somente dentro dessas fontes. Exato. Porque você sabe que toda informação que é postada ali, ela já foi validada por alguém. Né? Isso é espetacular. Então, você não precisa deixar ele 100% aberto. Você pode trabalhar com as fontes que você gosta. Por exemplo, nós trabalhamos um processo bem legal dentro da agência, que é o quê? Como nós trabalhamos com gerando conteúdo para empresas de contabilidade e muitas vezes vão com textos legislativos, nós precisamos auditar essas legislações até para ter certeza se elas estão vigentes ou não. Então, fonte diária oficial, primária, né? Porque se a legislação está vigente ou se ela já foi revogada, ela é publicada em diário oficial. Perfeito. E tem Portal do Planalto, tem outros portais que vão validando essas fontes e tem os portais comentados também, que são de confiança do contador. Então nós trabalhamos isso exatamente para que o conteúdo saia com qualidade e saia também de uma forma que ele tenha certeza de que não foi uma informação errada para o público. E Alex, esse seu exemplo é incrível, porque ele também mostra um aspecto que a gente vai deixar mais claro agora. Qual que é a diferença do contador experiente para o estagiário recém-formado? O contador experiente, ele já passou por esse processo do modo clássico, vou chamar assim, né? Uhum. Tendo que fazer essa consulta toda à mão, tendo que ler todos esses documentos linha por linha contra linha, tendo que avaliar e achar lá outros casos. Então, quando ele vai automatizar uma parte desse trabalho, ele já sabe quais as fontes que ele pode confiar para ele mencionar, ele numa leitura dinâmica consegue identificar se já tem uma alucinação aparecendo. Enquanto o estagiário que vem sem repertório, vou usar a palavra que você usou mais cedo, né? Ele vai topando, ele vai aceitando o que aparece na frente dele, né? Então olha que legal como mesmo sendo uma tecnologia que democratiza o acesso, ela ainda assim aproveita essa competência, essa expertise que o profissional que já se dedicou a isso, já gastou tempo para aprender sobre aquilo, também é valorizado no processo. Né? Tem algo muito legal também, que eu vou um pouquinho além disso, que eu acho espetacular, você falou sobre a documentação de planejamento estratégico. Então, se o contador está fazendo ali o planejamento estratégico da empresa dele, está baseado em fontes do que ele está trabalhando, ele está criando uma base de dados de legislação, está trabalhando isso para que seja colocado de uma forma mais simples para o cliente dele, para que o cliente realmente entenda, mas no planejamento estratégico da própria empresa, ele pode inclusive validar com fontes bibliográficas de pessoas que já alcançaram aquilo que ele quer alcançar e de pessoas que tem ali uma base teórica e eu posso dizer até metodológica de planejamento empresarial que são validadas, né? Academicamente, são teses muito bem trabalhadas de planejamento e não precisa ser somente do mercado contábil, mas eu posso usar um Peter Drucker, eu posso usar qualquer grande mente pensadora do mundo empresarial para validar com aquilo, desde que eu direcione a IA generativa para que ela traga o dado que eu quero dessa fonte especificamente, ela não abstrai e ela me traz uma visão, por exemplo, do que o Peter Drucker teria em relação àquele projeto que eu estou fazendo. Isso Total. É uma das coisas que eu acho espetaculares também. Mas o que você pensa dessa estratégia, Kenneth? Cara, eu tenho um conselho dentro da minha empresa de grandes mentes pensantes que, além das fontes confiáveis que eu tenho, eu peço para essas grandes mentes validarem aquilo que eu estou aplicando dentro da minha empresa
como estratégia. O que você pensa? Claro. Eu, desde 2016, formei um conselho consultivo para o meu negócio. Então, eu convidei profissionais de experiência vasta no mercado para virem opinar, criticar a nossa estratégia. Então, todo comecinho de ano eu junto esses... Eu vou falar assim só para dar o meu exemplo, mas eu junto esses seres humanos numa sala e aí a gente apresenta de fato o nosso plano, o que a gente está pensando em fazer, como vai ser, e aí a gente toma porrada de volta. Porque esse é o objetivo do conselho, é encontrar deficiências, encontrar oportunidades e eles trazerem isso para a mesa. Em 2023, eu testei pela primeira vez o conselho um conselho consultivo, mas feito com agentes que representam esses grandes pensadores, né? Então, por exemplo, dentro do meu comitê de estratégia, eu criei um agente específico para ser o Michael Porter, que é um autor aí dos anos 80, considerado o pai da estratégia empresarial. Um cara chamado Gary Hamel, que é um cara do final dos anos 90 que eu gosto bastante, que deu uma atualizada na visão do Porter. E chamei também o Sun Tzu, que na verdade já está falecido há 2000 anos aí, né, cara, da arte da guerra lá atrás. Então, o meu comitê de estratégia hoje, eu tenho esses 3 agentes. Eles foram abastecidos com a bibliografia que está livremente disponível, então artigos publicados. No caso do Sun Tzu, o manuscrito em si do livro dele, né, fornecido ali propriamente dito. E aí, quando eu pego, antes de fazer a minha reunião, por exemplo, de 2025 agora, com o meu conselho consultivo de seres humanos, eu submeti o meu planejamento estratégico 2025 para esses 3 agentes. E o legal é que eu não tenho apenas a visão crítica do Sun Tzu, ou a visão crítica do Michael Porter, ou a visão crítica do Gary Hamel. Eu tenho a visão crítica deles discutindo entre eles. Então, uma vez que um deles dá uma resposta, o outro vem e fala, veja bem, Gary Hamel, eu acho que não é por aí por causa disso, disso, disso. E sempre dando uma resposta vinculada à bibliografia. Porque o que eu quero fazer ali não é uma grande peça de fantasia, uma obra de ficção para ser divertida. Embora seja bastante divertido, eu tô ali de fato querendo uma ideia mais bem trabalhada. Ou uma estratégia um pouco mais robusta que vai resistir, né, à concorrência que a gente tem hoje. Então, eu percebi que a interação entre esses agentes, no que eu tenho chamado dessa rede de agentes inteligentes, esses agentes interconectados, cara, gera uma qualidade de resposta e uma visão crítica muito melhor do que só o modelo isoladamente. Do que se eu só tivesse, por exemplo, submetido o meu planejamento para o ChatGPT. Né? Então, hoje já virou uma rotina para a gente fazer tanto do começo do ano, quanto a avaliação ao longo de cada trimestre. Então, eu subo o planejamento, quando fecho o trimestre, eu subo o relatório do trimestre e falo, conforme esse relatório, conforme esse planejamento, como estamos indo. E aí eu recebo tiro de tudo quanto é lado, né? Espetacular, espetacular. Caio? Perfeito. Muito prazer, Kenneth, né? Por sua presença aqui. E aí a gente está falando bastante, né, sobre democratização, sobre o uso da IA, de como ela veio e está transformando completamente, né, o dia a dia do empreendedor contábil principalmente. E eu gostaria de saber, né, porque hoje a gente tem 2 realidades. A gente tem um empreendedor contábil que tem ali budget para poder investir em IA, para poder ter ali uma equipe focada nisso. E a gente também tem um empreendedor contábil que hoje não vai ter um budget alocado para isso, mas que não pode deixar de se mover porque já é uma realidade. Eu gostaria de saber, no seu ponto de vista, né, qual que seria assim, as áreas, qual que seria a estratégia para esses 2 cenários? O que você aconselha, tanto para aquele que consegue, por exemplo, hoje alocar uma equipe, quanto para aquele que vai fazer hoje sozinho? Qual que seria a melhor estratégia? Vamos lá. Cara, a primeira coisa é você precisa quebrar um pouco objeções que você tenha com relação ao uso dessa tecnologia. Então, por exemplo, tem muita gente que acha que inteligência artificial não é de Deus. Cara, ferrou. Porque se a pessoa já tem de cara esse bloqueio, ela não vai nem querer acreditar, nem querer utilizar a tecnologia. Então, o primeiro ponto é se aproximar um pouquinho mais da tecnologia, mesmo que você possa ter uma equipe, no caso da empresa maior, mas em especial, é claro, se você está fazendo sozinho, se aproxima da ferramenta e começa a usar ela para atividades do seu dia a dia pessoal, não vou nem falar do profissional. Só para você entender a capacidade e a qualidade da resposta que você tem. Uma funcionária minha, por exemplo, fez um livro infantil para a filhinha dela, contando uma história dela, da filha e uma onça lá, uma coisa assim. Então, ela criou um ambiente na vida pessoal que permitiu ela entender o uso de geração de imagens, geração de diálogos, diagramação do livro e tudo mais. Então, é uma maneira bem legal de se aproximar. O segundo ponto é escolher uma ferramenta e tentar casar com ela, vou usar essa expressão, que é, não fica pulando entre diferentes ferramentas, porque hoje esses assistentes de IA, todos estão usando a tal da memória.
Ela consegue guardar a partir da história de conversas que você já teve, informações para serem resgatadas no futuro. Então, de acordo com quanto mais você vai conversando com aquele assistente, mais ele vai aprendendo sobre o seu contexto. Inclusive de maneira surpreendente, tem gente que faz esse experimento, né? Chega pro ChatGPT e pergunta: ChatGPT, com base nas conversas que nós já tivemos, o que você acha de mim? Quais são meus pontos fortes? Quais são minhas oportunidades de melhoria? Cara, ele faz uma leitura incrível. Então, casar com uma ferramenta para ser a sua ferramenta de escolha. Eu acho que esse é um segundo ponto interessante. O terceiro, a gente bateu bastante na tecla aqui do prompt. Então, exercitar bons prompts, né? Se aprofundar bastante em cada pergunta para você receber as respostas cada vez melhores. E se for falar de automação, talvez aí mais forte para o pessoal que pode ter uma equipe de IA, eu acho que começa comportado. Não tenta achar que você vai começar, vou voltar lá na aposta do Sam Altman, fazendo uma empresa inteira funcionando com inteligência artificial. Você pode até chegar lá, mas é legal começar dando pequenos passos. Então, assim, pega uma tarefa do teu dia a dia, ou do dia a dia das equipes dentro da tua empresa, e tenta automatizar a mais chata delas. Quer ver o exemplo mais simples do mundo? Meu contador, uns contadores de uma empresa minha, eu mandei um áudio para ele esses dias. Eu falei assim: ô Fernando, tudo bem? Como é que tá? Cara, preciso saber, eu tô com uma dúvida assim, assado. E fiz ali a consulta para ele. Quando eu terminei de mandar o áudio, o WhatsApp dele me respondeu, transcrevendo. E aí transcreveu a minha conversa inteira com ele. Quer dizer, o áudio que eu mandei, ele transcreveu de volta. Se ele está numa reunião, ele não vai precisar pegar o celular, interromper a reunião, sair para ouvir. Ele já leu a transcrição diretamente ali. Então, às vezes, cara, a gente fica pensando em criar uma mega automação e a coisa que mais está tomando tempo da equipe é áudio de cliente, né? Tá aí uma automação super simples de fazer, bota dentro do WhatsApp do escritório, já tem um impacto direto. O segundo ponto tem a ver com essa questão de priorização, é você mapear, eu estou fazendo um xizinho com os dedos assim, porque a gente faz uma matriz, onde você pega todas as tarefas que acontecem no dia a dia do escritório. E aí você coloca num dos eixos as atividades mais complexas, no outro extremo as atividades mais simples de serem executadas. No eixo horizontal, você coloca de um lado as tarefas de frequência muito alta e no outro extremo as tarefas de frequências muito raras, que acontecem uma vez só por ano. Nesse quadrante, você vai ter as tarefas que são simples e que acontecem muito. Essas são as melhores ferramentas para você otimizar. Então, se eu fosse botar uma equipe para automatizar os meus processos, eu miraria naquelas tarefas que acontecem quase todo dia e que são extremamente simples e repetitivas. É onde a inteligência artificial vai brilhar, assim, vai se dar super bem para automatizar. Perfeito. Então, ó, contador, já pega esse insight aí, já pega o papel e a caneta, faz esse quadrante, já identifique seus processos para poder fazer essa automatização. Isso daí vai ajudar muito no seu dia a dia. Boa, Caio. E a gente como gestor, né, cara, a gente tem esse olhar. Você tem muita coisa para fazer, você tem mais coisa para fazer do que você tem tempo para fazer elas. Então, priorizar é muito importante, né? Então, racionaliza o teu trabalho, prioriza quais são as tarefas, e aí a gente usa aquela matriz do urgência e importância, né? Prioriza as tarefas importantes de serem feitas e começa a usar a IA para exercitar essas atividades. Você vai ver que você consegue trazer um nível muito melhor de contexto para tomar uma decisão também mais estratégica. Isso trouxe um gancho espetacular, porque hoje a falta de priorização é muito grande, principalmente porque se fala em eficiência a todo custo, né? Então é assim, a IA acelera o processo, a IA faz muito mais do que pessoas, a IA ela consegue fazer muito mais coisas paralelamente do que as pessoas. Então tirou-se a priorização e começou-se as empresas a trabalhar com base em produtividade. O que você pensa, Kenneth, por exemplo? O teu livro fala sobre empresas cognitivas, principalmente já trazendo esse contexto mesmo da inteligência, dos multi-agentes e etc. Mas será que nós estamos priorizando da forma correta hoje essa eficiência das inteligências? Será que neste momento de maturidade do mercado brasileiro, não vou dizer nem só brasileiro, porque eu não gosto muito dessa questão de rótulo de que nós somos atrasados em relação ao restante do mundo, não. Daqui pessoas como você que quebram toda essa tese. Nós temos pessoas muito capacitadas no nosso país falando sobre esse universo das IAs generativas e não de 2022 para cá. Você já fala disso há muito mais tempo, né? Agora vamos para pensar. Será que as empresas estão fazendo certo vamos colocar dentro do contexto de uma empresa de contabilidade? Eu vejo um anúncio ou vejo um guru falando faça muito mais com muito menos pessoas.
O teu livro fala sobre produtividade burra, vou trazer para um contexto bem, e produtividade inteligente. O que seria isso neste momento, Kenneth, de fato, para uma empresa não ficar pautada somente em tarefas focadas em entregas? Vamos parar para pensar. Uma empresa de contabilidade, se você atende 100 clientes, você pode atender 1.000 clientes hoje com agentes ou multi-agentes de IAs generativas. Por quê? Você vai conseguir multiplicar a entrega de declarações acessórias, você vai ter, por exemplo, agentes respondendo no seu WhatsApp sobre legislação, sobre aquilo que a operação da sua empresa faz para ele. Mas será que é o momento de já deixar tudo isso sob responsabilidade de multi-agentes? Será que é inteligente fazer isso? Vamos lá. Tem um autor dos anos 80 que é chamado William Gibson, e ele falava a seguinte frase: o futuro já está aqui, ele só está desigualmente distribuído. Quer dizer o quê? A gente sempre vai ter aquelas empresas mais ousadas, que estão ali mais afim de adotarem uma tecnologia antes em fase experimental, e a gente vai ter aquelas empresas que são um pouco mais seguidoras, que preferem ver se o negócio vai dar certo para depois seguir. Os famosos early adopters. Exato, né? Você tem os early adopters e você tem os seguidores. O que acontece, cara? Por muito tempo, entre os anos 90 e o começo dos 2000, compensou ser o seguidor. Por quê? Apareceram essas novas tecnologias disruptivas e no começo a gente não sabia direito como lidar com elas e o que fazer com elas. Então, quantas empresas, por exemplo, não torraram uma grana em e-commerce, tentando criar as primeiras plataformas para compras online, só que o brasileiro não estava pronto para comprar ainda. E aí, de repente, a segunda geração de lojas virtuais são as lojas que estão no ar aí até hoje, Americanas.com sendo um exemplo muito grande nesse contexto. Então, o que acontece? Até os anos 2010, vou usar o ano 2007, que foi o ano que surgiu o iPhone, eu acho que compensava, pagava a conta ser o seguidor. O problema é que da era mobile para cá, e aí falando de mobile, depois falando de Big Data, depois falando de metaverso, depois falando de IA generativa agora, tá começando a ficar complicado ser o seguidor, porque as coisas estão acontecendo rápido demais. E aí se você é o último a chegar, às vezes isso custa caro demais. Quando eu falo caro demais, você fica para trás naquele ciclo, né? Então, por exemplo, saiu nesse começo de mês de maio agora o Y Combinator, os maiores programas de formação, de aceleração de novas empresas, né? A criação, incubação de novos negócios. Eles fizeram um conteúdo dizendo o seguinte: nós estamos apostando num conceito que são as empresas full stack. Esse é um termo que a gente usa na área de TI, quando você tem um programador que ele não faz só o código, mas ele cuida também da infraestrutura, ele faz o back-end e ele faz o front-end. Ele conhece de ponta a ponta aquele trabalho. Então, Seria que é? Profissional de contabilidade que faz fiscal, contábil, pessoal e paralegal. Exato. E a provocação da Y Combinator foi a seguinte: nós estamos procurando fundadores que estejam afim de criarem startups full stack de serviços profissionais. E ele falou com todas as letras, tá tomando tiro de tudo quanto é lado lá, mas quero atacar o setor de contabilidade, de consultoria, de advocacia, de publicidade. Então, tudo que você pensar em serviços profissionais, onde o intelecto, né, o conhecimento é parte da moeda de troca, eles querem criar empresas assim. Agora, você imagina, a gente está num contexto onde tem uma empresa botando algumas dezenas de milhões de dólares para criar isso, e você está sentado do outro lado falando assim, não, deixa eu ver primeiro o que vai dar, depois eu vejo o que acontece. Então está custando mais caro. Então, sobre o multi-agentes, eu preciso reforçar que essa ainda é uma tecnologia muito nova para todo mundo. E até essa questão que você falou do brasileiro, será que a gente está mais atrasado? Será que o americano está na frente? Será que o britânico está lá? Cara, eu rodei ano passado Inglaterra, Islândia, Índia, Estados Unidos e aqui 20 estados dos 27 do Brasil. Então, conversei com muita gente de muitas empresas diferentes. O que está muito claro para mim? O botão de reset foi apertado com o surgimento da IA generativa. Mas foi reset para todo mundo. Então, na verdade, Alex, está novo para todo mundo. Aprender isso para mim mostra... todos os dias. Sempre, né? Como lema. E isso mostra para mim o seguinte, cara. Quem quiser tomar a frente e o protagonismo vai ter um pé de vantagem muito grande. Essa regra continua válida. Então, adotar os sistemas multiagentes ainda é mais experimental. Você tem poucas empresas experimentando do que é algo estabelecido. Não é igual o Windows, não é igual usar a internet, não é igual fazer a declaração de imposto de renda no programa da Receita. É algo que ainda é experimental. O problema é que uma empresa em 2025 que não entendeu que tudo tem que estar sendo experimentado o tempo todo,
já está ficando para trás e não faz ideia, né? E eu acho que antigamente realmente era mais inteligente você deixar alguém errar primeiro. Hoje em dia é mais inteligente você ser o primeiro a errar, até porque é muito mais barato hoje em dia errar, né? Exato. Errar hoje em dia é muito mais barato do que era antigamente. E a gente às vezes foca no erro, mas na verdade o erro é o caminho para o acerto, né? Você descobrir que você está errado em um caminho te permite trocar logo de caminho para ver se você acerta o próximo. É porque Exatamente. você começa, como você falou, ele está tomando tiro de todo lado. Mas esses tiros estão vindo com críticas extremamente que acabam fazendo com que você encontre o caminho muito mais rápido. Porque tem gente que bate simplesmente por bater, mas tem gente que bate falando, cara, faz desse jeito. Cara, eu no seu lugar faria isso. E você começa a trazer isso e você pode testar até. Nós temos essa cultura dentro do nosso ecossistema empresarial, exatamente de nós crescemos no nosso mercado exatamente com a cultura do erro e acerto, né? E nós preferimos errar antes. Agora, sempre focando numa questão, área de inovação, trabalha com a área de inovação, aplica-se essa inovação, mas não pode demorar muito também para colocar no mercado, porque se você demorar muito, uma coisa é você trabalhar isso internamente, outra coisa é você começar a sentir o mercado te bater mesmo para você sentir de fato como vai ser a resposta do mercado à solução que você está propondo para resolver uma dor ou um desejo desse mercado, né? É muito interessante. Então, o que você está dizendo cara, o mais inteligente hoje é aproveitar esse momento de reset, porque está todo mundo no mesmo nível, e avançar. Exato. Avance, entendeu? Assim, talvez, contador, o que eu vou dizer para você agora, talvez cara, não coloque assim algo que pode quebrar a empresa do teu cliente. Talvez, mas comece a treinar nessa linha já especificamente para que você possa ajudá-lo a não quebrar. Exato, e você não vai comprometer a qualidade e a precisão do teu trabalho, né? Você continua, no fim do dia, quem vai assinar os demonstrativos é o contador. Não interessa se ele fez aquilo com planilha de Excel, software de gestão, inteligência artificial ou usando Abaco. Né? O que interessa é o que está escrito e o que ele assinou. Então, no fim do dia, você não está comprometendo a qualidade do teu trabalho, mas você está revendo, e eu acho que é a área do Caio, os processos que você faz para chegar até lá. Então, por exemplo, muito contador é questionado, vou falar porque eu estou sempre no círculo, tenho vários contadores das minhas empresas que a gente conversa. Os contadores muitas vezes são questionados porque eles ficam focados no trabalho operacional, né? Garante que todos os prazos sejam cumpridos, entrega todos os demonstrativos sem erro, né? Com bastante precisão, pô, incrível. Mas e quando você precisa conversar sobre uma estratégia fiscal? Eu tenho uma empresa minha lá, cara, que a gente recebeu um input de fora. Foi uma pessoa que foi fazer um processo de auditoria. Quando ela fez a auditoria, ela averigou que estava tudo certinho, mas ela trouxe uma oportunidade que a gente não tinha visto para aproveitar uma estratégia constitucional de usar educação, criar produtos de educação. Acredito que vocês conheçam aí das editoras. Que o nosso contador nunca tinha oferecido para a gente. Então, quantas vezes um contador pegou, e isso o contador tem acesso a todos esses documentos, subiu lá 2 anos seguidos de demonstrativos, um balanço, um DRE, e disse o seguinte: este é o cliente que eu atendo, estes são os números desta empresa. Eu gostaria que você me desse estratégias para a gente otimizar os resultados fiscais desse cliente. Você vai se espantar como contador a qualidade das ideias que você vai receber. Vão dar todas certo ou vão ser todas legítimas e legais? Não necessariamente. Mas você vai estar pelo menos gastando a tua energia num ponto que, se der certo, você muda o jogo para o teu cliente. O meu contador, nesse caso, perdeu de ganhar muita grana que acabou ficando na mão do auditor de fora, externo, que trouxe recomendação, né? No universo da contabilidade, existe um termo que é chamado de contabilidade consultiva, que é aquela em que o seu contador, ele não é apenas um guarda-livros, como no passado, né? Mas ele é alguém que participa da estratégia da empresa do cliente dele. E pelo que você está dizendo, né, e o que a gente tem visto no dia a dia, é que a inteligência artificial permite que o contador seja mais consultivo. Então, por exemplo, o contador ele pode fazer análises, utilizar a inteligência artificial
para fazer análise de um balanço patrimonial, para fazer análise de um DRE, só que aí a gente entra num contexto que a gente chama de... a gente entra num contexto que tem a ver com a responsabilidade do contador. E muitos ainda, de repente, estão um pouco reticentes em utilizar a inteligência artificial, porque, bom, eles estão colocando, sei lá, um DRE, um balanço patrimonial, num desses modelos, o GPT, o Gemini ou qualquer outro, mas isso daí não são dados públicos. Como que a gente ajuda a tranquilizar o contador no sentido dele utilizar a inteligência artificial para ser mais consultivo, tendo a garantia de que ele está se resguardando de não permitir que os dados do cliente dele ou até da empresa dele sejam espalhados pelo mundo? Super importante tua pergunta. Eu acho que além do que você já disse, eu ainda complementaria com a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados para Dados Pessoais. Então, tem que existir um cuidado muito grande quando você vai compartilhar qualquer tipo de informação confidencial ou pessoal. Quando eu faço treinamento para grandes empresas, como essa que eu estava fazendo mais cedo hoje, eu sempre procuro me alinhar à estratégia de compliance da empresa. Porque, em geral, elas já têm um contrato ou com a Microsoft, ou com o Google, ou com a OpenAI, são os principais. E ali, eles já criam um ambiente que é um ambiente fechado e controlado para a empresa. Mas na linha da pergunta do Caio, muitas vezes a gente vai estar falando com um escritório de contabilidade pequena, que não tem contrato nenhum com nenhuma dessas 3 empresas, ou às vezes até o contador que atua sozinho como profissional liberal, porque aí tá usando ali o ChatGPT gratuito, né, cara? Sim. Aí é um ponto de cuidado muito grande, porque quando você usa as ferramentas gratuitas, nos termos de uso daquela ferramenta está dizendo que toda e qualquer conteúdo de conversa pode ser utilizado, não significa que vai, mas significa que pode ser utilizado para treinar as próximas edições do modelo. E aí você não quer um balanço, que é um documento confidencial de uma empresa, aparecendo numa resposta na pergunta do GPT-5. Melhor evitar o foi mal, como diz um amigo. Sim. Então, ter certeza que você está usando uma ferramenta contratada, paga, onde você não está, e aí tem uma opção que você seleciona nas configurações daquela plataforma para ele não compartilhar os dados que você troca. Eu, para os dados das minhas empresas, tenho usado muito o Gemini do Google. Então eu pago uma conta, eu acho que são 100 ou 110 reais por mês, o preço bem parecido com o ChatGPT, e ali eu habilito para ele não ensinar os modelos com os meus conteúdos. Isso já garante a privacidade. Então um plano desse barato de 100 reais já garante a privacidade dos seus dados e dos dados do seu cliente. Geraldão, você sabe bem que a palavra garante é uma palavra complicada. Exato. Você ainda vai depender do Google, você vai ter que confiar na empresa que está dizendo que garante. Mas sim, dentro dos termos de uso, e eu acho que hoje tanto o OpenAI, quanto o Microsoft, quanto o Google são empresas que têm muito a perder. Eles não iriam correr esse risco de liberar um conteúdo que foi dito para não, né? Então, nas versões pagas, nessas 3, você tem controle para que as informações não sejam usadas para treinamento de modelos futuros. Perfeito. O Perplexity, ele tem muito claro nos termos de uso dele, que ele fala, se você tem que ter o discernimento do dado que você sobe, entendeu? Por mais que seja um modelo pago. Mas ele tem a garantia, não vou dizer essa garantia, mas você pode, porque a gente usa muito para fazer a parte de planejamento. Em planejamento você acaba subindo dados sensíveis, não tem o que você fazer. Agora, não vai usar a versão gratuita, né, cara? Sim. Entendeu? Agora, uma outra estratégia que daria para você fazer seria tirar o nome da empresa, né? Ou usar um múltiplo nos números, e aí você faz um balanço fictício, porém com as proporções preservadas. Então isso aí chama anonimização, né? Tem umas estratégias de anonimização que aí dá para você fazer mesmo que seja numa conta gratuita. Sim. Mas sempre bom evitar o foi mal, né? Tem também a estratégia de você baixar um modelo localmente. É claro que aí você vai precisar de uma máquina um pouquinho mais robusta, mas você consegue baixar para utilizar ele localmente. Boa, bem lembrado. Aí vai num nível técnico um pouquinho maior, mas aí, talvez também... para o escritório que tem uma equipe de Sim. AI, né? Aí dá pra fazer. Quando o cara sozinho, aí já é um pouco mais complexo. Né? Sim, sim. Uma GPU caprichada ali pra rodar um Llama, por exemplo. Eu queria voltar um pouquinho num tópico que a gente tá falando, que até o Geraldo pegou o gancho, mas eu acho importante também falar sobre isso, que foi sobre a questão da contabilidade consultiva, que é quando o contador ele precisa realmente, né, ter esse tempo de analisar os seus clientes, poder dar uma proposta que realmente vai entregar valor para ele, fora o que ele já entrega, é claro, mas que dá aquele algo a mais. Como no exemplo que você trouxe mesmo, né, uma auditoria de fora trouxe uma grande oportunidade, né, de lucro para ela e também para você, né, dentro da sua empresa. Sim.
A gente acabou de falar sobre aquela estratégia de priorização, né? Então são tarefas rápidas que você consegue ir lá e já colocar para rodar para poder facilitar a rotina do seu escritório. O que a gente, né, uma abordagem que a gente pode ter, e aí eu gostaria que você explicasse um pouco mais para a gente poder levar isso para o contador, que é o quê? Uma vez ele tendo essa abordagem, ele consegue ter o tempo, né, e a experiência de conseguir fazer essa contabilidade consultiva. Ou seja, as tarefas do dia a dia que são mais repetitivas, que levam mais tempo, ou então que eu não vou deixar com o estagiário, porque eu sei que ele não vai ter a capacidade de pegar, revisar para poder validar se de fato está boa ou não, a gente consegue trazer a IA como ferramenta. E dar ela esse papel de ferramenta para nos auxiliar. E aí a gente consegue ganhar tempo para poder se colocar de uma maneira mais consultiva para poder atender o nosso cliente. Eu gostaria de saber seu ponto de vista sobre esse assunto e como que a gente pode trazer isso para a rotina do contador, assim, pegando na visão, olha, você pode sair desse podcast agora e começar a aplicar isso, ou não, vamos sentar e vamos entender como que a gente pode colocar isso num plano a médio e longo prazo para realmente transformar o seu escritório. Eu acho que vai... Todo trabalho consultivo, a resposta sempre depende, né? Sim. Mas para não ficar com uma resposta covarde dessa, é só colocar assim. Eu acho que se você tá naquela fase muito inicial, que você tá sozinho como profissional liberal e você faz absolutamente tudo do escritório, eu acho que é você e uma das ferramentas lá. Pode ser o Cloud, pode ser o GPT, pode ser o Gemini, pode ser o Meta AI, mas é você perguntar sobre estratégia, é você dizer, olha, eu falei mais cedo um exemplo aqui, né? Especializado em supermercados lá. Então é você explicar o seu contexto pro assistente e receber de volta ideias, estratégias ou caminhos. Se for para fazer consultas, teve uma mudança do e-social. Como que o e-social se aplica ao contexto dos supermercados? Então, nessa interação, eu acho que você vai ter muitas trocas. Agora, se você de fato tem espaço para ter um time, para ter uma equipe, para contratar mais soluções combinadas de IA, aí vai ser super importante fazer esse plano de priorização. Porque, na verdade, IA como ferramenta, IA generativa, ela é transversal. Ela funciona e pode te atender em inúmeros segmentos dentro do teu próprio negócio e dentro dos serviços que você oferece para o teu cliente. A questão é onde concentrar tuas energias, né? Como você vai, se a gente está no cenário de você ter um time, onde você vai colocar as energias do time? Então, por exemplo, eu gosto muito da lei de Pareto. Gosto tanto que o nome da minha empresa é 80-20, né? Exatamente por conta da lei de Pareto. Então, essa lógica de você identificar de onde vêm os maiores resultados, né? De quais tarefas do teu dia a dia advêm os melhores e maiores resultados do teu negócio, é uma estratégia de priorização já inicial, de cara, né? Então, quais são as tarefas que você executa que geram 80% do trabalho no teu negócio? Essas são as primeiras para você priorizar. Então, cara, priorização, para mim, talvez seja uma das competências mais importantes para o gestor, né? Porque sempre, de novo, acho que até já falei isso mais cedo, sempre tem menos tempo do que você tem problema para resolver. Então, priorizar a regra, e aí você tem que ter um ponto de partida para isso. Né? Perfeito. Isso é espetacular. A gente já está indo para a reta final, Kenneth, e eu quero puxar algo nessa finalização que você acabou de fazer, que é exatamente focado um pouquinho do que você traz no seu livro, né, que são organizações cognitivas. E como que você vê hoje, para assim, de uma forma bem objetiva mesmo para o contador, como o Caio acabou de dizer, para ele acabar de assistir esse episódio e falar assim, eu posso transformar a minha organização contábil, a minha empresa contábil, numa empresa extremamente cognitiva, uma empresa inteligente. De fato, eu tenho uma contabilidade inteligente agora, né? Pode ser algo assim para fazer um start, mas como que você vê isso, que você trabalha nas grandes corporações para uma empresa de contabilidade? Porque nós sabemos que no Brasil, isso é um dado que o próprio Conselho Federal de Contabilidade tem lá dentro do portal, né? Nós temos um universo hoje de 125 mil empresas de contabilidade no Brasil. Só que disso nós temos quase que 95% dessas empresas que faturam até R$100 mil por mês. Então são empresas, não é diferente do Brasil, onde
6% das empresas trabalham com grandes faturamentos, mas nós temos aí quase que 90% ou 95% do mercado brasileiro de pequenas e médias empresas. Sim. É isso que é responsável aí por uma grande fatia do nosso PIB aí. Pelo menos eu gosto de dizer que as pessoas que não olham para as pequenas empresas, elas estão deixando uma fatia muito grande de mercado de lá, porque a gente está falando aí de 1/3 do PIB nacional, basicamente. Ah, Alex, mas 2/3 estão na mão dessas gigantes? Então, é como 1% da população mundial detém aquela regra das grandes fortunas, ok. Só que esses 99% que não tem. Então, como que esse contador hoje, que fatura até 100 mil reais por mês, 200 mil reais por mês, que não tem uma equipe de desenvolvedores, ok? Ele não tem um time, ele não tem verba para contratar, por exemplo, a Intelexia para fazer isso para ele, mas ele pode transformar a empresa dele numa empresa inteligente, baseado no teu livro. Qual o conselho que você daria? Vamos lá. Eu chamei de organizações cognitivas, tentei fazer essa proposta como uma nova geração aí das empresas, porque eu entendo que a gente está numa nova geração da sociedade, que é a geração apoiada por inteligência artificial. Então, a organização cognitiva é uma organização que já entendeu que a inteligência artificial é uma revolução, que essas ferramentas elas devem estar inseridas no dia a dia, que dentro do nosso organograma, vamos pegar assim, né, um objeto de trabalho, um ferramental de trabalho, que você normalmente mapeia cargos dentro da empresa, o organograma já passa a ter agentes humanos e agentes de IA dividindo esse mesmo espaço. Então eu acho que mesmo na pequena empresa, mesmo no profissional liberal que está atuando, ele já tem a oportunidade de, por exemplo, ter uma visão de dados maior. E eu acho que para o contador, uma parte desse passo já está dado, porque o próprio trabalho do contador é atuar com dados, né? Então, ter uma visão orientada e preocupada com dados. O segundo ponto é uma visão de automação. Quando a gente vai para o termo mais técnico, em inglês tem um termo que é agentic, seria agêntico. Esse termo não pegou muito, mas vamos pensar em automação. Então mesmo na empresa de uma pessoa só, quais são as tarefas e as atividades que você já pode automatizar como parte do seu processo? E nem falo só automatizar com IA, não. Às vezes uma automação mais simples ainda, né? Então, procurar estratégias de automação. O CEO do Spotify fez uma declaração em abril de 2025, ele disse o seguinte: nós não vamos contratar mais pessoas, né? Não é demitir ninguém, não vamos contratar mais pessoas. Todo mundo que precisar abrir uma vaga para contratação vai ter que me provar que a IA não pode fazer aquele trabalho. Então essa é uma premissa muito interessante, que é, antes de pensar em contratar alguém, porque isso é mania de gerente em empresa, né? O gerente tem um espaço no orçamento, ele fala, contrata. Tenta sempre achar que trazer mais gente para o barco vai resolver o problema. Daqui a pouco o cara está com um time gigante, totalmente improdutivo. Não dá jogo. Então, nesse cenário, pensar AI first, né? IA primeiro. Pensa primeiro em como você pode resolver com inteligência artificial, talvez não com a mesma proficiência de um ser humano, talvez não com o mesmo grau de criatividade, mas será que não consegue resolver 80% do problema? Então, uma terceira premissa é pensa IA primeiro, né? E a quarta é lembrar que mesmo que você esteja super automatizado, que você tenha pensado em IA primeiro, que você tenha lá 5, 6, 10 soluções diferentes de IA operando e funcionando, ainda assim você vai precisar do ser humano no processo. Então, pensar na forma como você vai organizar a sua empresa, e eu achei muito legal essa provocação que a Y Combinator fez da empresa full stack, vamos pensar então a contabilidade full stack, é como que você pode inserir um ser humano no processo de forma que esse escritório de contabilidade de uma receita média de menor de 100 mil reais possa seguir sendo lucrativo, né? Quais são os pontos de entrada que o ser humano faz a diferença naquele processo? É o que a gente chama de contabilidade enxuta, né, Geraldo? Sim. Boa. Contabilidade que... o mesmo conceito da startup enxuta, que você tem recursos tecnológicos que não é que ele vai substituir o ser humano, mas ele vai questionar a presença de um ser humano de fato, porque você pode ter 3, 4 humanos full stack, ok? Eles têm um valor, vamos colocar assim, um salário um pouco maior, mas ele consegue gerar essa escala para você através da tecnologia que você não teria trabalhando com profissionais júniores, por exemplo, com profissionais até plenos,
por exemplo. Então, um sênior hoje, eu vejo dentro da contabilidade, eu vejo dentro de uma agência, eu vejo dentro de qualquer modelo de negócio, um sênior podendo trabalhar esse conceito mais full stack, até porque ele pode... Uma coisa que eu gosto muito de fazer, e que é o quê? Eu sou um desses que gostam de questionar o próprio conhecimento. Então, eu tenho os meus grupos de agentes que avaliam a minha própria atuação, né? Como eu sou diretor estratégico, então eu preciso ter a minha atuação questionada o tempo todo. E toda a estratégia que é criada e todo tipo de crítica que é colocada, eu faço um filtro, mas eu crio uma base de dados de estudo. Para quê? Para que eu possa aumentar. Porque eu vejo assim, o meu poder cognitivo, porque eu vejo assim, Kenneth, e isso é um grande dilema, e tem grandes debates que eu tenho certeza que a gente vai ter oportunidade depois de fazer, mas eu vejo muita gente que vai deixando o próprio conhecimento de lado só na questão de que, como eu treinei já bem os agentes, ou eu vou pegando cursos o tempo inteiro, ele vai deixando isso sob responsabilidade desses agentes e ele para de se como que eu posso dizer, se desenvolver. Ele para de se desenvolver. Ao invés ele de para se de estimular, estudar. ele Né? se acomoda. Eu tinha antes o Google, que era uma grande fonte de informação que eu poderia pesquisar e eu não preciso ir a uma biblioteca e eu tenho diversas literaturas à minha disposição. Hoje eu tenho qualquer mente pensante à minha disposição e eu não aproveito disso. Não é possível, eu vejo isso de uma forma... quase que esquecer dinheiro na mesa, né? É isso aqui, é deixar para lá, porque você tem uma oportunidade muito grande de se desenvolver, né, Kenneth? Mas assim, eu vou deixar os meninos fazerem as perguntas finais, nosso convidado tem horário, ok? Mas nós teremos outras oportunidades de trabalhar realmente, porque, pessoal, eu estou encantado, eu não sei quanto a vocês, mas eu estou encantado. De fato, aqui daria assunto para a gente conversar e veja, conhece o universo da contabilidade, que é o mais importante, né? Só que aqui você está tendo a voz, contador, de quem está do outro lado. É o teu cliente, que discute com os contadores dele sobre a eficiência do trabalho da contabilidade para fazer com que a empresa seja mais lucrativa, seja mais rentável e que ele tenha mais recursos para aplicar o conhecimento dele para exponencializar o negócio dele. É sobre isso o jogo, né? E, Alex, se o contador não estiver perguntando para o ChatGPT sobre essas estratégias, o cliente vai estar, né? Perguntando. E aí você quer ser quem nessa hora, né? O cara que perguntou, se preparou e chegou oferecendo para o cliente, ou o cara que o cliente te confrontou com uma ideia que ele mesmo pesquisou sozinho, né? Esse é o olhar. Geraldo? Maravilha. Bom, queria agradecer então já minha participação aqui e fazer uma pergunta para você a respeito do... Queria que você trouxesse um overview aí mais rápido a respeito do seu livro e a importância da leitura desse livro, principalmente para esse pequeno empresário que é o dono de escritório de contabilidade, enfim, e outros empresários pequenos assim também. Que legal, Geraldão. Você falou bastante sobre isso já, né, aqui em tudo que você disse, mas eu queria que você trouxesse um overview do seu livro aí, porque super legal, é uma claro. peça importante. O livro é Organizações Cognitivas, então eu escrevo baseado na minha formação na área de administração, então ela é uma visão de gestão de negócios e é já antecipando problemas que um contador à frente de um escritório que está estruturando uma equipe, que está montando os seus processos, que está recrutando pessoas, selecionando softwares, vai encontrar a hora que começar a integrar IA e pessoas juntos. Eu conto uma história no livro, por exemplo, de um banco suíço, que os caras colocaram uma IA não para ser o operário, mas para ser o chefe. E aí o chefe começou a cobrar meta dos funcionários de vendas. E aí os vendedores se organizaram, foram juntos para RH para dizer, a gente não quer mais aquele chefe. Então, assim, é engraçado, né? Porque é quase como se tivesse um robô trabalhando e a galera não quer trabalhar para o robô. Então, esse tipo de circunstância, como eu falei mais cedo, já está acontecendo. O que eu tentei fazer no livro foi juntar esses cases ou causos, né? Aí que estão acontecendo pelo mundo afora e já dar um caminho para como resolvê-los, como lidar com essas objeções para esses problemas. Então, qualquer pessoa que está tentando montar uma organização para sobreviver em 2025 para frente, com certeza a leitura vai ajudar nesse processo de planejamento e gestão. Um empresário de uma empresa grande ou pequena precisa ler. Exatamente, é isso aí. Legal, Perfeito. Obrigado. A minha última pergunta aqui também, para a gente encerrar, seria... Acredito que a gente discutiu muito sobre isso, né, ao longo desse podcast, mas só para sacramentar aqui, deixar com uma regrinha, claro que nada é escrito em pedra, mas acho importante para que
o contador saia desse podcast já com essa visão. O ideal, então, seria, primeiro, você otimizar para depois automatizar, ou o inverso, automatizar e depois otimiza? Na sua visão, qual que é o ideal? Cara, sem dúvida, tenta fazer o processo inteiro na mão, ou seja, né, primeiro implementa ele funcionando com participação humana, coisa que sou manual, e aí depois você automatiza, né, cara? Porque a ideia de você tentar antecipar a automatização sem ter feito na prática vai te fazer incorrer em muitos erros que são facilmente perceptíveis quando é um humano cuidando do começo ao fim. Então, uma vez que você conseguiu fazer aquele trabalho com o ser humano do começo até o final, o próximo passo é otimizar. Perfeito. E aí entra também naquilo que a gente está falando, né? Do contexto. Se eu sei o que eu esperar no final... Você vai saber avaliar. Perfeito. Então, muito obrigado, Kenneth. Beleza, valeu, Caio. Valeu, Geraldo, Alex. Kenneth, é meio clichê, né? Mas é aquela coisa que... Mensagem final. Então nós vamos contabilizar agora e eu vou te dar a oportunidade de contabilizar um pouquinho com esse contador que está te ouvindo, né? E contabilizando, mensagem final para esse contador. Vamos lá. Cara, para você que é contador, vamos contabilizar juntos aqui. Você está num momento de mercado, um cenário global, onde você tem tecnologias novas surgindo todos os dias, quase impossível de acompanhar. Você tem estratégias, startups, novos negócios, novos paradigmas, mudança de legislação, inúmeros fatores, crise econômica, inúmeros fatores te atrapalhando, criando empecilhos e problemas. Mas também quem atua com o trabalho intelectual, tem a oportunidade de trabalhar com um trabalho consultivo, pode ser uma autoridade de referência na sua área, quanto mais difícil é o cenário, quanto mais difícil é o momento, maior é a tua chance de brilhar. Se você tiver essa postura de se atualizar, de seguir assistindo os episódios do podcast do Contabiliando por aqui, seguir fazendo os seus testes, o seu uso da ferramenta, aprendendo cada vez mais sobre esse novo paradigma aí das organizações cognitivas, pode ter certeza que a gente está no momento para você construir uma autoridade mais alta ainda com os seus clientes. E como um profissional, pode ser um profissional liberal individualmente, pode ser o líder dentro de uma empresa, referência na tua área, você ter esse protagonismo te ajuda a cobrar melhor pelos seus serviços, reter os seus clientes por mais tempo e no fim do dia sobrar um pouquinho de dinheiro também, por que não? Fica essa aí a minha mensagem final para você, contador, que está assistindo a gente aqui no Contabiliando. Kenneth, sensacional, muito obrigado. Só temos a agradecer de coração mesmo. Muito obrigado por contabilizar conosco. Tá? E você, contador, não tem mais desculpa. Eu vou terminar esse episódio com uma frase... com algo que o Kenneth trouxe que eu achei espetacular, né? O contador tem esse estigma e essa dor de ser operacional. Com tudo isso que o Kenneth trouxe hoje, com toda essa discussão, se você quiser continuar sendo operacional, você pode, criando multi-agentes e trabalhando uma estratégia muito forte para que você tenha uma visão estratégica e tenha por exemplo, tecnologia trazendo essa visão estratégica. Vamos colocar assim uma coisa que acontece muito aqui, que o Geraldo costuma atender bastante lá na agência, né? Geraldo, eu não tenho tempo de atender lead, cara, porque eu estou o tempo todo na operação. Treina bem um agente que pode recepcionar, só fazer um SDRzinho lá, básico, enquanto você está cuidando daquilo que você julga importante. Sabe o que vai acontecer? Esse lead vai chegar para você já qualificado para que você possa operacionalizar. Ok, Kenneth? Gratidão. Importante Maravilha. demais. E esse foi o nosso Contabiliando! É isso aí. Show de bola. Valeu. Gente.